Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da lição de escola sabatina. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre nós neste momento de estudo. Vamos então ao estudo da lição A Sacudidura Atual e Futura. Verso áudio: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós 9:9. Neste texto, então, de verso áureo, temos o conceito da sacudidura, o qual, ao decorrer da lição, teremos alguns comentários a fazer sobre esse trabalho que apenas Deus pode estar na direção. A primeira pergunta nos diz assim: qual será nossa prova neste tempo final? Isaías 17, os versos 4 a 7 nos diz: E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura de sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas. E será também como que colhe espigas no vale de Refaim, porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Então, o conceito aqui apresentado, mais uma vez, é de sacudidura em Isaías 17 e nos fala dessa realidade de que, ainda que seja numeroso Israel, tal como Paulo cita também Isaías, apenas um remanescente é que será salvo. Aqui fala, mais uma vez, neste mesmo sentido de uns poucos permanecerem depois então da tempestade. A nota desta lição diz assim: agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leais aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais olvidada for, ou esquecida for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Quinto Testemunho 136. Então vemos aqui falando que devemos então agora mostrar a lealdade e dizendo então também, que nesse período é um período então de mostrar na verdade se estamos firmes, ligados com Cristo, Só assim podemos fazer o que aqui diz, tirar calor da frieza dos outros e coragem da sua covardia. Que realmente a gente sempre esteja lembrando desse texto
que sirva de ânimo para nós, que realmente aqui diz que a nossa prova será essa: ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: que multidão revelada em visão profética haverá no fim da história terrestre? Temos aqui um texto que é do Primeiros Escritos, da página 36 e 37, que nos diz uma visão então profética, um cenário final sobre uma classe específica. Diz assim: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo divino sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrita em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés. E por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então, de fato, aqui, irmão Antônio Costa, nós vemos que foi revelado 2 classes diferentes. A primeira, no primeiro parágrafo, foi dita a quantia deles, inclusive. 144.000, né? Esses foram os que obedeceram, que viveram segundo a palavra de Deus, né? E mostra uma outra multidão, que esta, então, ela não fez segundo a palavra de Deus. Diz aqui, então, que era uma multidão que ela ululava em agonia. Era, vamos dizer, tipo um choro alto, alguma coisa assim dessa natureza. Por quê? Conheciam a verdade, participaram da verdade, né? Mas não seguiram avante na verdade. Então agora eles se acham de que maneira? Perdidos, né? Aqui cumpre-se até aquele texto que diz assim: vagabundos correrão de mar a mar, né? Procurando a palavra de Deus. Esses aqui tiveram conhecimento, mas não fizeram segundo a vontade, e aqueles que não fizeram segundo a vontade de Deus, eles ficarão fora. E essa parte, principalmente, ficando fora, ainda conhecedor do sábado da palavra de Deus, né? Sim. Prosseguindo então para a terceira pergunta, a primeira parte: já existe uma sacudidura atual que nos conduzirá para a prova final? B. Que pessoas serão joeiradas, isto é, serão sacudidas para fora da peneira? C. Aqueles que permanecem na peneira são os que permanecem na verdade? 2 Timóteo 4,4 nos diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então fala-se aqui, a primeira pergunta, né? Se já existe uma sacudidura. Nós sabemos que sim, já tem uma sacudidura, e aqueles que não fizerem segundo a vontade de Deus vão ser joeirados. Mas é importante que aqui mostra então uma maneira até diferente, né? Sempre o pensamento é assim, que a igreja,
Os que saem são tirados, mas a igreja que continua. Aqui foi diferente, né? Nós vemos no caso de Jesus, a igreja então acabou por joelhar eles, né? Foram separados da igreja, mas só que eles estavam com a verdade. Então a verdade que fazia essa união, né? E eles, então se faz até uma reflexão aqui, né? A peneira, diz aqui, representa a verdade ou uma igreja. Nós sabemos que é verdade, né? E aí depois diz, por ter saído da igreja judaica, Jesus era palha? Então nós vemos que não, né? Ele acabou saindo com os discípulos e a igreja então ficou sem Cristo, né? Então realmente, dentro dessa alegoria que nós temos da questão de sacudir a peneira, e justamente o grão permanece na peneira, enquanto que o cisco, as folhas, as palhas vão sendo jogadas para fora, né? Com o agito. E então, se a peneira fosse a igreja, Jesus seria então uma palha por ter separado a igreja judaica? Então vemos aí que é ilógica essa posição que é defendida por tantos grupos religiosos que querem colocar realmente dessa maneira, que a igreja é a peneira e tem que permanecer na igreja, todo aquele que se retira dela está então se retirando para a perdição. Bom, se fosse assim, então teríamos um grave problema ao decorrer da história, não só na experiência de Jesus, que nós vemos que aqueles que confessavam a Cristo também eram expulsos da sinagoga. Também. Já estudamos sobre esse tema. João 9, na experiência da cura do cego de nascença, a postura dos seus pais, temerosos de aceitar, então, falar alguma coisa, porque temiam que fossem expulsos. Aquele jovem que foi, então, curado, ele se apresenta àquelas autoridades religiosas, confessa a Cristo e é expulso da sinagoga. Também em João 12 fala que muitos líderes de destaque, príncipes, tal como era a própria situação de Nicodemos, José de Arimateia, como sabemos, membros do Sinédrio, não tomaram posição durante o ministério de Cristo porque sabiam que se tomasse seriam expulsos da sinagoga. Então toda essa era a condição daquela época, mas sucessivamente ao decorrer dos séculos, vemos que no século IV já foi necessário uma separação também, uma minoria teve que ir para o deserto, aquele período então de perseguição que nós sabemos que durou séculos e mais séculos, separados daquela igreja que já havia sido organizada, tinha seus edifícios e tudo mais, não pôde haver a união mais, porque tinha adentrado para a igreja as apostasias, heresias e pessoas não convertidas. Temos a experiência da própria Reforma Protestante, onde foram lançados fora, excomungados da igreja, todos aqueles reformadores. E assim, sucessivamente, na experiência adventista também, temos notado esta questão. Mas temos aqui ainda o texto para ser lido do Espírito de Profecia, Primeiros Escritos, página 50. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Então aqui confirma que realmente é necessário, caso não se queira ser sacudido para fora da peneira, que diz que deve-se assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade. A única maneira, então, é preservar na doutrina pura, tal como revelada nas Escrituras Sagradas. Pergunta número 4. Que reflexões devemos fazer em relação à nossa influência? A parte B. O que Deus intenciona ao peneirar o seu povo? C.
o que ocorre com a igreja que sanciona o mal pela conivência. Temos o texto aqui de Salmos 12, versos 1 a 3, que nos dizem: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Temos aqui na continuação agora um texto do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 94, que nos revela então essa experiência a qual passaram também os primeiros adventistas. Diz assim: as pessoas que nos circundam precisam ser despertas e salvas, ou perecerão. Não temos nem um minuto a perder. Todos exercemos uma influência que fala em favor da verdade ou contra ela. Desejo levar comigo as inconfundíveis evidências de que sou uma discípula de Cristo. Queremos algo além da religião do sábado. Necessitamos dos princípios vivos e de sentir diariamente nossa responsabilidade individual. Isso é evitado por muitos e seu resultado é descuido, indiferença, falta de vigilância e espiritualidade. Onde está a espiritualidade da igreja? Somos homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo. Minha oração é: purifica a tua igreja, ó Deus. Nossos inimigos podem triunfar, podem falar palavras amargas e sua língua forjar calúnia, engano e falsidade, contudo não seremos abalados. Sabemos em quem temos crido, não temos corrido em vão nem trabalhado inutilmente. Aproxima-se um dia de ajuste de contas, em que todos serão julgados segundo o que houverem feito no corpo. É verdade que o mundo é tenebroso, a oposição pode tornar-se forte. O nécio e o escarnecedor podem tornar-se ousados em sua iniquidade. Entretanto, nada disso nos moverá o ânimo, mas nos apoiaremos no braço do Todo-Poderoso em busca de forças. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Elas desprezaram a reprovação e não gostavam de ser corrigidas. Tiveram a oportunidade de reconhecer que sua conduta era injusta. Tiveram tempo para arrepender-se de seus erros, mas o eu lhes era muito caro para morrer. Elas o acariciaram e fortaleceram e se separaram do fiel povo de Deus, a quem ele está purificando para si mesmo. Todos temos razões para agradecer a Deus por ter ele aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Então nós encontramos aqui realmente um texto muito enfático da Pena Inspirada, onde a data é 1856, o que se relaciona diretamente com o tema que estudamos anteriormente dos grupos espúrios, que surgiram pela primeira vez por volta daquela década de 1850, que a sua língua então forjava calúnia, engano, falsidade, palavras amargas, e muita dificuldade então a igreja passou naquele período. E como já estudamos, foi necessário haver o quê? Já uma sacudidura, um peneiramento para remover a estes. Do contrário, a própria igreja seria então culpada de manter tais elementos no seio da igreja. Passamos à quinta pergunta. Que revelação nos é dada em relação aos sinceros que foram enganados? O que não devemos pedir a Deus? Texto então de Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então vemos aí que o sincero então
tem uma ligação, né? E nós vemos que aqueles que forem sinceros, então, aqui, eles serão revelado a eles a verdade, mesmo que forem enganados, mas serão revelados a verdade, né? E agora diz o que devemos pedir, o que não devemos pedir, então. Vamos ler a nota que diz assim: cada pessoa sincera que for enganada por esses descontentes receberá a verdadeira luz a respeito deles. Cada anjo do céu há de visitá-la e iluminar a sua mente. Nada temos que temer a esse respeito. Quanto mais próximos do juízo, todos manifestarão o seu verdadeiro caráter e se tornará claro a que partido pertencem. Continuando, diz aqui: o peneiramento está em curso. Não venhamos dizer: detém a mão, ó Deus. A igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina, que o seu povo o louve. Não tenho sequer o mais leve pensamento de esmorecer. Tenciono ser justa e agir justamente. O juízo está para ser iniciado e os livros abertos. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. Todas as falsidades que possam lançar contra mim não me fazem qualquer mal nem bem, a não ser levar-me mais perto de meu Redentor. Primeiro Testemunho, página 100. Então temos uma continuação do que estávamos lendo na nota anterior, neste texto. E recapitulando o que nós vimos na quarta pergunta, vemos que a nossa influência realmente ela nunca é neutra. Ou ela é a favor ou contra a verdade. Vemos que Deus tem sim esse propósito de peneirar seu povo a fim de ter uma igreja pura e santa. Nós sabemos que, de fato, aqui é dada essa promessa de que a pessoa sincera que for enganada, ela então realmente terá condições, terá a oportunidade de receber a verdadeira luz e, se quiser, tomar parte então entre o povo de Deus de maneira consistente, sem se desviar por conta desses descontentes que saem da igreja. Nós vemos aqui essa questão também de que à medida que o juízo se aproxima, mais vai se revelando o caráter de cada um. Sim. A revelação completa, claro, nós sabemos que se dará só mais adiante, mas já à medida que as aflições vão se adensando, ocorre também essa situação de cada um tomando a sua posição. E o que não devemos pedir a Deus? Deter a tua mão, ó Deus, vamos dizer assim, nessa sacudidura, nessa purificação do seu povo, né? Querer impedir esse movimento que vem de Deus, que realmente não deve ser parado. Isso. Não deve, de alguma maneira, interferirmos de modo a manter esses descontentes que realmente não tinham condições de serem mantidos. Vemos aqui que realmente Ellen White toma essa posição muito clara, né, de que não fazia nem mal nem bem para ela todas as falsidades que eram lançadas contra ela. Ela realmente procurava ignorá-las e depositar sua confiança em Cristo, que realmente traria a iluminação necessária para aqueles que quisessem saber a realidade das coisas. Passamos à sexta. Que detalhes encontramos numa visão que trata especialmente da sacudidura? O que deve operar em nós o testemunho direto de Cristo? Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O texto então em questão, que vamos acompanhar na 6ª e na 7ª pergunta, é do Primeiros Escritos, página 270, também está no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181. É uma visão bem abrangente e vamos então analisar alguns pontos sobre ela. Diz assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, isto é, o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Então, realmente aqui, essa figura, da testemunha verdadeira é o título dado a Cristo quando ele envia essa carta para a igreja de Laodiceia, que representa então o último período que a igreja de Deus deve passar. Nós vemos que é um período, então, como está no próprio nome, Laodiceia, em que há o julgamento do povo de Deus. Realmente, a rejeição, então, deste testemunho direto, que é apresentado, inclusive, através do próprio ministério de Ellen White, que trazia as reprovações também para a igreja, muitos, então, se levantariam contra este testemunho que diz. Passamos à 7ª pergunta. O que mais é revelado na continuação da visão? O que acontece ao serem sacudidos? O que aconteceu com os lugares vagos? Então vamos à nota também que ela diz então. Disse o anjo: olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrado que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos que guardava em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e a glória do céu. Havia alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuiu o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes que não se uniram com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás. Em trevas, em seu lugar, foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhe agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder,
Isto produzia efeito, muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os sinceros que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes e somente a verdade lhes parecia sublime. Havia estado com fome e sede da verdade. Esta lhe era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu-me: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Belíssimo texto. E os textos que estamos lendo desde o início estão confirmando que é uma realidade, tanto uma sacudidura atual, no presente, um processo já de algumas sacudiduras, às vezes locais, parciais, mas que nos levarão, por fim, na crise final, que o mundo será envolvido através da questão da lei dominical, a questão de tomar posição ao lado da autoridade de Deus que estabelece o sábado, ou aqueles que preferirão então obedecer aos homens, trazendo então uma santidade falsa ao domingo. Então essa sacudidura futura também é uma realidade. Ambas as coisas devem ser tratadas, comentadas por nós, e nós encontramos então que realmente esse testemunho direto que Cristo traz para a igreja dos últimos dias, ela deve operar profundo arrependimento. Deve haver uma purificação, uma obediência a todos os mandamentos realmente. Os que fizerem isso, então, realmente estarão partindo para cumprirem os propósitos de Deus, deixados então registrados nas Escrituras, para essa proclamação, como foi dito no final aqui, uma proclamação que será dada em alto clamor com a chuva serôdia. Então aqui na sétima pergunta foi nos dito, o que acontece ao serem sacudidos. E no segundo parágrafo vimos que diminuiu o número dos que faziam parte desse grupo por conta disso. Alguns ficaram pelo caminho. E também é questionado o que aconteceu com os lugares vagos. Então fala aqui que foram preenchidos, Vemos que aqueles que ficaram, vamos dizer assim, um tanto ofendidos ou não aceitaram a verdade, não fizeram de acordo com ela, saíram fora, do caminho. Mas diz que logo já foi preenchido o seu lugar por outras pessoas. Oitava, que classe de pessoas serão sacudidos fora? De que maneira especialmente o diabo está trabalhando com as igrejas populares? Lucas 11:23 e Apocalipse 12:10. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E temos também o próximo texto, Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos então às notas do Espírito de Profecia, aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 251, texto escrito em 1861, diz assim: todos os que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação,
e menosprezam a correção. Então aqui já nos responde essa primeira parte de que classe de pessoas são sacudidos para fora. Essa classe que odeia a reprovação, estes então ciumentos, descobridores de faltas. E a continuação então é um texto do manuscrito 11 de 28 de março de 1893, presente também na coleção Sermons and Talks, volume 2, página 100, com trechos na meditação Olhando para o Alto 95. Diz assim: não estudamos as Escrituras como deveríamos. Em vez de gastarmos o tempo estudando os vários temas do dia, precisamos dedicar esse tempo ao estudo das Escrituras. Precisamos cair sobre nossos joelhos diante de Deus com nossas Bíblias e pedir por sabedoria do alto para compreender os tesouros da verdade. Não podemos ter raízes a menos que façamos isso, pois tudo quanto deve ser sacudido o será. O diabo está trabalhando de uma maneira especial com as igrejas populares para descobrir falhas na Bíblia e nos que estão trabalhando nas linhas de Cristo. E a infidelidade prevalece em todos os lugares. Esse é o mistério de iniquidade, a obra sobre-humana de Satanás, enfeitiçando mentes humanas com o seu poder. Vemos aí então o trabalho, né? Que a segunda parte dessa pergunta disse aqui, né? De que maneira o diabo está trabalhando, então vemos aqui, né? Por essas denominações, procurando então incutir, descobrir coisas, falhas na Bíblia, né? Para que, sendo assim, atrapalhem então o conhecimento, a fidelidade de pessoas. Muito atual essa nota, mais atual do que nunca. Temos visto por todo lado esse tipo de ceticismo quanto à inspiração da Bíblia, como ela tivesse erros e assim por diante, relativizando a revelação bíblica, e isso mesmo dentro do Adventismo temos visto nos últimos tempos. Então realmente é algo muito sério que é apresentado nesta nota. Pergunta número 9. Podemos esperar que mesmo famílias inteiras percam a fé? Como devemos agir para estarmos entre as famílias aprovadas pelo céu? Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então agora temos notas maravilhosas que vão nos orientar sobre isso. A primeira delas é do Testemunho para Ministros, página 411, que nos diz assim: mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio, o joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram, a seara de trigo tornou-se cada vez menor. E a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Durante algum tempo, falso zelo acompanhou-lhes. As novas teorias que lhes endureceram o coração contra os que advogavam a verdade, como fizeram os judeus contra Cristo. Então, nesta primeira nota, já nos fala que não deve causar surpresa para nós se mesmo famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade venham a sair do caminho. E diz uma das possíveis razões, inclusive, darem ouvidos às calúnias e falsidades em relação a estes que foram seus irmãos
de fé, e dessa maneira então o coração sendo preparado para esse tipo de apresentação então de erros supostos e assim por diante, colocar a pessoa então numa posição perigosa. E aí diz que a verdade vai perdendo o valor para essa pessoa ao decorrer do tempo. E dessa maneira, agora, durante algum tempo, falso zelo acompanha para a defesa de novas teorias, então, em contraste com a fé antiga. O Espírito Santo guiará os que prezam a sabedoria de Deus acima dos enganosos sofisma de instrumentos satânicos. Haja muita oração, não segundo as normas humanas, mas sob a inspiração da verdade, segundo é em Jesus Cristo. As famílias que creem na verdade devem falar palavras de sabedoria e inteligência, palavras que lhes advenham como resultado de examinar as Escrituras. Agora é o nosso tempo de prova e provação. Agora é o tempo em que os membros de toda a família que crê precisam cerrar os lábios para não proferir palavras de acusação a respeito de seus irmãos. Que eles falem palavras que transmitam ânimo e fortaleçam a fé que atua pelo amor e purifica a alma. Nosso povo tem tido grande luz e ainda muita de nossa força ministerial é consumida nas igrejas, ensinando aqueles que deveriam ser mestres, iluminando os que deveriam ser luz ao mundo, regando aqueles a quem deveria fluir fontes de água viva, enriquecendo os poderiam ser verdadeiras minas da verdade preciosa, repetindo o convite do Evangelho aos que deveriam estar espalhando até as mais distantes partes da terra, comunicando a mensagem dos céus a muitos que não tiveram os privilégios que eles têm desfrutado, alimentando os que deveriam estar nos caminhos e valados, dando o convite: vinde, que já tudo está preparado. Vinde ao banquete do Evangelho, a ceia do Cordeiro, que já tudo está preparado. Então, quantas recomendações para nós encontramos aqui? E se por um lado existe aquela experiência negativa das famílias que perdem a fé, se desviam da verdade, aqui fala como que as famílias podem ser firmadas, né? Fortalecidas. Isto. Por outro lado, uns perdem a verdade, mas outros então eles tomam ela por cabeceira, vamos dizer assim, e estão levando isto a outros. Agora diz que muitas vezes nós estamos perdendo até tempo, vamos dizer, com pessoas só em volta da igreja, E essas pessoas já sabem um tanto, então deveriam também levar isso a outros, para que aqueles que tomam mais à frente da obra tivessem a oportunidade de procurar outras preciosas almas um pouco mais longe. Então, realmente sempre produzindo novas lideranças e não ficar na dependência dos mesmos, E aqui nos fala também do cuidado para então fechar os lábios, para não proferir palavras de acusação a respeito de seus irmãos, mas sim haver palavras de ânimo, de fortalecimento da fé, de amor, então, para que assim possam ser fortalecidas essas famílias da fé. 10ª, diz assim: que certeza nos é dada em relação a este processo atual e futuro que Deus dirige? Então a nota é da Review Herald de 26 de novembro de 1861, que nos declara: o povo de Deus será testado e provado. O presente é um tempo de limpeza e purificação, um tempo de guerra e provação.
A casa de Israel está sendo peneirada, do mesmo modo como o trigo é peneirado numa peneira. A palha deve ser removida, e isso requererá um trabalho precioso para separar a palha dos grãos de cereal. Os olhos discernidores de Deus detectarão as menores partículas de palha, e mesmo assim ele não deixará cair no chão o menor grão de cereal. Importante isso, né? Deus então ele toma conta, né? Podemos sempre pensar, lembrar então daquele texto também que diz que ele dá aprovação, mas toma cuidado para que a pessoa então, a aprovação não venha mais do que ele possa suportar, né? Trazendo livramento para estes, né? Isso. E aqui fala do povo de Deus será testado, ao mesmo tempo fala o presente é um tempo de limpeza e purificação. Então temos essa tensão neste assunto, uma vez que pode haver sim crises, sacudiduras, peneiramentos na atualidade no meio da igreja, mas ao final será feita essa separação total na sacudidura final, que neste caso nos é dado a preciosa promessa aqui, que Deus realmente discerne a diferença da palha e do grão, e o menor dos grãos ficará então aos cuidados de Deus. E eu lembro-me da visão que a irmã White teve daquele cofrinho, né, que foi dada uma visão para ela daquele cofrinho. Então, de primeira mão, o cofrezinho tinha todo tipo de joias dentro. E aí, de repente, ela abriu para as pessoas olhar as joias, né? E foram entrando e conta a história ali, o relato, né? Que as pessoas acabaram mexendo nas joias, daqui a pouco quebraram até o cofrezinho, né? E aí, então, diz que vem um ser e coloca outro cofre ali. Mas diz que no que eles quebraram os cofres também despejaram as joias que tinha ali dentro, né? E aí quando é colocado esse outro cofre, diz que vem uma pessoa e ele começa a varrer tudo. E a irmã White diz, não, você vai acabar jogando fora essas joias muito pequenas. Diz que tinha joias que eram do tamanho da ponta de um alfinete. E aí então ele disse, não, pode deixar, eu vou tomar cuidado, e todas elas então vão tomar o seu lugar. E no fim então diz que todas elas foram colocadas naquele cofre que foi colocado pela segunda vez, né? Então nós sabemos, isto é mostrando que Deus, ele está na direção, e ele vai tomar cuidado então de todos aqueles que querem a verdade piamente. Maravilhoso. Finalizamos aqui o nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Caso queiram, podem estar se inscrevendo em nosso canal, acompanhando sempre esses materiais. Continuaremos aqui na sequência desses estudos. Compartilhem também com outras pessoas que venham se interessar por essas mensagens solenes dirigidas aos habitantes deste mundo nesses últimos dias. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.